E aparentemente estamos ao vivo. Então, pessoal, para quem está aqui, seja bem-vindo, uma boa tarde. Bem-vindo a mais um evento da Feira do Conhecimento. O meu nome é Ítalo Furtado. Eu sou desenvolvedor de jogos. Eu já presidenciei a Associação Cearense de Desenvolvedores de Jogos. Trabalho com design de interação hoje na Rogue Fair Studios, que eu sou sócio dessa empresa, e no jornal O Povo, né, no Grupo Povo de Comunicação. E aqui comigo, eu vou deixar eles se apresentarem, obviamente, mas aqui comigo está o Marcelo Gomes, a Aliana Macedo, o Ismael Maciel, e a gente vai debater um pouco com vocês que diabo é jogo, para que serve, né? Vamos destrinchar um pouquinho aqui, além do entretenimento que todo mundo já conhece. Então, eu queria começar com o Ismael Maciel, pedir para ele se apresentar, por favor. Vai lá, Maelzinho, manda brasa. E aí, pessoal, boa tarde. Eu sou Ismael Maciel, sou programador do Estúdio 85, né, atualmente. Estou mais ou menos aí na área de desenvolvimento de jogos, uns 2 anos e meio, por aí, 3 anos. Terminei, né, minha faculdade de jogos digitais e, graças a Deus, me juntei com a equipe, me formei, né, e agora estou no Estúdio 85. E a gente está aí, né? A gente é uma empresa nova, começamos agora, estamos aí com o Farm Break. Quem quiser baixar lá, baixa lá. Mas é isso, estamos há pouco tempo, nosso CNPJ fechou 1 ano agora. Então, digamos que eu sou um novinho na área do desenvolvimento de jogos. Legal, vamos para a Liana, então. Liana, se apresenta aí, manda braba. Pegar meu áudio, né? Olá a todos, meu nome é Aliana Macedo, eu sou professora do curso de Jogos Digitais, graduação. Faz pouco tempo, tá, que eu tô na área de jogos, mas assim, o meu background ele é um pouquinho extenso, só para resumir para vocês, eu vim da área de matemática, me formei em tecnologia e análise de sistemas, fiz computação gráfica, fiz pós em animação e estou fazendo agora o mestrado em inovação em tecnologias educacionais pelo IMD. Tenho background de desenvolvimento, computação gráfica, área de aviação e sistemas, e agora, recentemente, que eu entrei realmente de cabeça nessa área de jogos digitais, por ser amante dessas 3 áreas de matemática, tecnologia e artes. Então, me achei aqui. Perfeito, perfeito. E aí, Marcelão, você agora? Bom, galera, eu sou o Marcelo Gomes, eu sou sócio fundador do Patada Studio. A gente é um estúdio aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. A gente está um pouquinho na frente ali em cronologia do Ismael. A gente está já com... Nós formamos nossa equipe em 2017, formamos o estúdio CNPJ em 2018. Então estamos ali, tipo, um passinho na frente só do Ismael, mas ano que vem eles já estão alcançando aí a gente. Olha aí, show de bola. E, gente, o massa desse papo é porque, principalmente a gente que desenvolve, né? Todos aqui somos desenvolvedores, a gente tem algumas dores em relação ao tema jogos, né? Sempre o pessoal, jogo é joguinho, jogo deixa as pessoas violentas, jogo faz com que as pessoas percam seu tempo e fiquem investindo só em entretenimento e tudo mais, né? E a gente está aqui para conversar e falar sobre as várias nuances que jogos representam. Ontem a gente teve um papo sobre educação gamificada, que quem participou viu o quão engrandecedor é você trazer jogos como metodologia para a educação. E hoje a gente está aqui, né, justamente para debater todos esses meandros para além educação, para além entretenimento, né? E aí eu queria perguntar, começando pelo Marcelo, para vocês, qual seria a definição perfeita para a gente dizer isso é um jogo? Então, qual seria a definição de jogo? Como é que a gente pode definir o que é um jogo? Putz, já começa difícil já, então, né? Lançando a brava aqui. Bom, eu acho que, assim, não tem meio que uma definição certa para o que é um jogo. Eu acho que você pode ver um jogo de várias maneiras. Você pode ver um jogo como uma forma de você se expressar artisticamente. Ele pode ser um negócio que você vai usar explicitamente para ganhar dinheiro em cima. Você pode usar ele como um meio educativo. Então, você tem jogos que você pode usar até para crianças mesmo aprender diversas coisas, desde matemática aí que a Liana está representando. Então, eu acho que o melhor jeito, mais genérico de definir um jogo seria meio que um conjunto de regras que determinam aí uma atividade, eu não sei. Legal, bacana. E aí, Eliana, complementa essa informação aí pra gente.
Nossa, tanta coisa me passou pela cabeça, mas eu vou voltar aos primórdios lá de Wizinga. Foi até citado ontem, né, na gamificação. O jogo, para mim, pelo que eu tenho percebido, é um brincar com um objetivo. Legal. Então, desde que você... É uma parte lúdica, faz parte do ser humano, desde sempre, esse lado lúdico de você pensar, como o pessoal fala aqui, matutar, imaginar. Então, a simulação com regras e objetivos bem definidos é caracterizado como um jogo. Diferente do brincar somente, que você somente imagina a situação, mas não tem regras definidas, não tem um objetivo específico. Resumindo, seria isso. Perfeito. E aí, Malzinho, para a gente terminar e definir de fato o diabo esse negócio de jogo? Não, as definições foram tão perfeitas que chega... Tô até com medo do que eu vou falar aqui. mas é interessante porque, como a Liana falou, né? É engraçado porque existem alguns jogos que eles são brincar, né? São sandbox. Só que, querendo ou não, esses jogos ainda têm algum tipo de objetivo. Então, tipo, exatamente o que o Marcelo e a Liana falaram. É um brincar, mas com um objetivo, sabe? Não é só, tipo, brincar por brincar, mas brincar porque quer chegar a algum lugar, passar de level, ou, sei lá, pegar bronze. Não sei, entendeu? Perfeito, perfeito. E por que esse assunto é interessante? Porque como jogos é a mídia da vez, ele sofre todos os bônus e todos os ônus, né, de ser jogos. E por isso que é importante a gente ter um espaço em que a gente está abordando jogos, não enquanto jogadores, não enquanto todos aqueles estereótipos que a gente vê dos jogos e tudo, mas de fato como trabalhadores, como profissionais, como pesquisadores nessa área, né? E aí existe sempre aquele clique, né, aquela motivação de ser, vou fazer jogo, eu vou enveredar por aqui. E aí eu queria, dessa vez, começando pelo Maelzinho, vou ficar fazendo esse rodíziozinho pra gente dar voz para todo mundo direitinho. O que foi que te levou a fazer jogos em vez de se inscrever no concurso público da Caixa, cara? O que foi que aconteceu no meio do caminho? Cara, boa pergunta, porque o sonho dos meus pais era que eu entrasse em um concurso público. Eu sempre disse que eu não queria. Mas assim, na real, isso vem desde criança, né? Desde criança, tipo, desde de pivetinho, o meu pai não era da minha tia, meu pai pegou emprestado durante 7 anos o Play 1 dela. E meio que eu vi muita coisa ali, sabe, quando eu era criança. Não só o fato de jogar, mas, tipo, tá ali do lado do meu pai jogando com ele, tá do lado dos meus primos jogando com ele, tá do lado dos meus amigos jogando com ele. No fim de tudo, eu percebi que, na verdade, o ato de jogar era estar junto com as pessoas que eu gosto, entendeu? Tipo, não só jogar o single player, mas estar junto com quem eu realmente gosto. E isso, com o passar do tempo, eu meio que fui colocando isso no meu coração, entendeu? Tipo, cara, eu realmente quero fazer isso. Então, quando eu terminei o ensino médio, o meu objetivo era literalmente enveredar por essa área, entendeu? Eu quero desenvolver jogos e eu não sei o que é que eu faria se não fosse isso. É tanto que tem uma foto no meu Instagram da época que eu terminei meu 3º ano de um amigo meu dizendo, cara, um dia eu vou jogar um jogo seu. E tá lá no meu Instagram, escrito bem grandão. E até hoje eu levo isso, sabe? Eu levo isso assim, como um apoio, uma motivação para eu ficar desenvolvendo jogos. Mas tipo, isso é desde criança. Então, tipo, desde criança eu que peguei isso, essa forma de brincar e tentar montar aquele meu próprio jogo, sabe? Para que as pessoas se divirtam com aquilo que eu criei. Então é mais ou menos esse o meu pensamento. Perfeito. E aí, Aliana, em vez de estar na NASA, foi fazer jogo. O que foi que aconteceu no meio do caminho? Rapaz, eu escutei tantas vezes. Por que você não faz um concurso público? Por que você não sai do computador? Passa o dia todo aí. Inúmeras vezes, nessa dessa realidade. Mas, como eu comentei no início, eu tenho grande paixão realmente por essas áreas de matemática, arte e tecnologia. Então, inicialmente, eu não tinha jogos como opção. Eu via muito mais a parte de computação gráfica em cinema como opção para mim. Mas, no meio da educação ali, e tendo contato com pessoas que desenvolvem jogos, eu tive a oportunidade de perceber que esse mundo é muito mais vasto do que a gente imagina, né? Então, dentro do jogo, do processo de jogar e aprender sobre os jogos, eu percebi que eu consigo utilizar essas ferramentas dos jogos, as regras, para também aplicar isso na educação. Então, eu consigo, por exemplo, trazer os alunos para mais perto, fazerem se sentirem motivados, ter um diálogo com eles, dar feedbacks constantes a eles, que são jogos. Então, eu meio que quebrei o tradicionalismo, simplesmente, de te dou a nota e você fique satisfeito sem saber onde você errou. Esse modelo mais tradicional, eu mudei completamente
claro que com muitos exemplos e literatura também, mas eles vieram realmente assim, trazer esse a mais na minha vida. Perfeito. E aí, por último, o Marcelo, em vez de estar como tech lead aí da Microsoft no Windows, o que foi que aconteceu para você ir fazer jogos, cara? Quando eu saí do ensino médio, ainda os cursos de jogos ainda não eram tão populares que nem agora, que eu acho que quase toda faculdade tem. Então eu acabei indo também para uma área ali mais de exatas um pouco, então eu sou formado em ciência da computação. Mas assim, também desde a adolescência a gente cresceu muito influenciado pelos videogames, né? Tipo, a gente, pelo menos a minha geração, ela pegou tipo toda a escalada dos videogames, desde o Nintendinho ali até os PlayStation 5 aí de hoje. Então é uma coisa que estava muito presente na minha vida e meio que isso vai meio que ajudando a gente a tomar um caminho. Então eu já sabia que eu já tinha esse perfil mais de uma pessoa de exatas, eu tinha esse gosto de querer trabalhar com uma coisa de computador, coisas assim, e aí com o crescimento do mercado de jogos, que hoje já é maior, né, que o mercado da música e do cinema juntos, a gente consegue ver o que era um hobby poder ser uma oportunidade de trabalho. Então foi aí meio que foi instalando aquela opinião, aquela opinião de poder e conseguir trabalhar com jogos e ganhar a vida com isso. Fantástico, fantástico. É interessante isso, porque eu tive uma sorte, dentro de todos os privilégios que eu tive na minha vida, né? Eu tive um outro privilégio também, que eu cresci numa casa de consumidores de entretenimento. E a minha mãe, como eu falei para vocês antes da gente começar a gravar aqui, ela é uma assídua por jogos, sempre foi, sempre adorou, sempre jogou. O primeiro videogame que a gente comprou não foi por causa dos filhos, foi por causa dela. Ela queria jogar videogame, comprou o videogame, né? Então, é uma experiência interessante. Para mim, né, só complementando também o papo, eu acho que é legal a ideia de você contar uma história, você entender jogo como uma ferramenta de comunicação e você comunicar uma mensagem, né? Seja essa qual mensagem for para as pessoas, né? Mas ainda falando de motivação, o grande mistério da fé é que as pessoas que não são de jogos ou não convivem com jogos não conseguem entender o que faz um cidadão, uma cidadã ir para jogos e tipo jogar aquilo e passar 3, 5, 7, 12 horas a fio, gastar muito dinheiro e tudo mais. Quais vocês acham que são os principais motivadores do jogar? Aí eu queria começar com a Aliana. Cada pessoa tem o seu perfil. Se você for pensar no perfil psicológico falando, tem o Richard Barton que fala dos perfis de jogadores, mas trazendo para o lado da psicologia, a gente tem pessoas que são mais socializáveis, tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que gostam, né, de contemplar o ambiente, outras já gostam de matança. Então, cada pessoa tem seu perfil. Mas o que faz cada pessoa estar naquele ambiente que não é o real é poder simular emoções que não teriam na vida real, não teriam de uma forma tão acessível. Então, por exemplo, digamos que eu sou uma pessoa extremamente raivosa, que gosta de sentir essa adrenalina, gosta de um caos, por exemplo. Na vida real eu não posso fazer isso, socialmente eu não posso fazer isso, mas nos jogos eu consigo me desprender e fazer coisas que eu não faço do real. Também tem a questão de o tempo, simplesmente, para manter saúde mental, permitir socialização de pessoas, por exemplo, que não lidam muito bem tete a tete. Jogos que levam à reflexão, tem gente que busca autoajuda em jogos. Buscam jogos que têm um roteiro, uma comunicação que leva a uma reflexão pessoal, experimentar emoções, nossa, são tantas coisas. E ter as experiências, né? Variadas. Show de bola. Agora o desafio agora é pro Marcelo dar uma completada nisso aí. Eu acho que a Aliana já falou bem ali, tipo, já com um embasamento ali científico também. Mas eu acho que é isso, tipo, cada pessoa ela tem a sua motivação para jogar um jogo ou um estilo de jogo, seja ele social, seja ele eu preciso aprender alguma coisa, então tem esse jogo que ensina de uma maneira divertida, então eu posso aprender por ele. Seja para ter uma experiência de algum sentimento que você quer ter uma noção de como é passar por ele. Então, você entrar na vida de um personagem e eu acho que talvez diferente das mídias mais tradicionais, né? Você não só está recebendo ali
personagem, você acaba vivendo ele, então acaba potencializando mais o seu papel na história que você tá imerso ali. Fantástico. E aí, Mael, vossa opinião aí. Não pode Cara, copiar do amiguinho, hein? Boa sorte. não gostaria de lançar, mas lançarei a braba. Porque é o seguinte, complementando o que eles dois comentaram, né? Como eu moro na periferia, eu tenho uma visão mais ampla sobre o que é que as crianças jogam aqui. E eu vejo o Free Fire como uma porta, literalmente uma porta que nem a Aliana comentou, sabe? De, tipo, eles viverem experiências no qual eles nunca teriam na vida real, ou seriam muito difícil para eles possuírem. E, tipo, a forma de como eles querem conquistar aquele lugar, como eles querem ir para algum lugar, como é que eles querem pegar a melhor roupa, se vestir da melhor roupa. Tipo, beleza, é algo que poderia ser, eles fariam normalmente na vida real, sabe? Mas ter isso em comunidade, com os amigos dele, poder jogar com os amigos dele, mesmo os amigos deles não estando próximos, eu acho que isso é literalmente a simulação de tudo isso, sabe? A Liana querendo falar mais. Não, vai, pode falar. Vai, Liana. Não, pode terminar. Não, é só para finalizar, né? Então, acredito que eu acho que é tudo isso, sabe? Tipo, como as pessoas podem ter uma experiência tão grande em tão pouco tempo e tão rápido, sabe? Porque é uma parada muito simples. O cara só pega o celular e ele já tá tendo a experiência de jogar, sabe? É tanto que as pessoas até comentam muito, os computadores vão acabar com o videogame, não sei o quê. Mas como é que vai acabar? Porque o videogame é só pegar, ligar e jogar. Sendo que o computador tem que baixar, fazer não sei o quê e tal. E o celular é a mesma coisa, sabe? Tipo, é só a criança ir lá, pegar e ele pode jogar o que ele quiser. Então, eu acho que esse tipo de experiência é uma coisa que eu acho mais além, entendeu? É o que eleva um pouco mais. Legal. Complementei a Liana, você queria dar uma comentada? Além de tudo isso, a gente também não pode focar só nos jogos digitais, que a gente está falando, né, basicamente, no mundo de hoje, contexto de hoje. E a gente esquece que jogos é uma prática que existe desde antes da tecnologia digital. Uhum. Então, os jogos de tabuleiro, por exemplo, os simuladores, muito utilizados, inclusive na época de guerra, das guerras, ou então lá na época da agricultura, ou até mesmo antes, também eram simuladores que seria utilizado, né, no contexto social naquela época. Então, por exemplo, simuladores de guerra, aqueles tabuleiros imensos que a gente vê, inclusive nos filmes de nazismo. São jogos, são simuladores também. Então, tem esse aspecto também de fazer simulações, estratégias, mas também com um objetivo final. Perfeito, perfeito. Gente, para quem não estava entendendo, né, achava que era só o videogamezinho que lhe irrita porque o seu filho está jogando, né? A notícia é essa. É muito mais do que isso, né? Mas por falar de motivação, de possibilidades e um pouco até de irritabilidade, a gente como profissional também, a gente tem que ter uma certa responsabilidade sobre aquilo que a gente está entregando, né, as consequências do trabalho que a gente está desenvolvendo e tudo mais. Quais vocês acham que seriam possíveis backlashes, né, possíveis problemas que são não necessariamente acarretados pelos jogos, mas acabam sendo evidenciados pelos jogos, ou então os jogos entram e acabam complicando um pouco a vida do pessoal? Aí eu queria começar com o Marcelo dessa vez. O que você acha aí o que a gente pode falar mal de jogos aí? Qual é a grande responsabilidade que jogos têm nisso? Assim, eu não sei se eu gostaria de falar mal do jogo em si. Eu acho que o jogo em si, ele não é uma coisa mal ou uma coisa ruim. Mas como todas as coisas da vida, né, você pode acabar utilizando dele de uma forma errada, de uma forma abusiva. Então, claramente, você ficar 10 horas numa cadeira jogando ali direto, sem parar, não é uma coisa que não é uma experiência saudável, né? Então, eu acho que da nossa parte como desenvolvedores de jogos, é mais uma responsabilidade para a gente pensar nessas coisas agora, né? Tipo, apesar dos jogos digitais serem uma plataforma teoricamente recente, né? Já está aí fazendo alguns anos, mas a gente está começando a ter mais essa consciência de pensar nos impactos que os jogos vão gerar. Então eu lembro de estudos de quando saíram o primeiro Candy Crush, que tinham aquelas mecânicas, né, de você dava um pouquinho de vida para a pessoa e aí você tirava aquela vida e aquela pessoa não poderia mais jogar ou teria que pedir vida para o amiguinho ou esperar um tempo.
E aí eu lembro de ter lido alguns estudos científicos relacionando isso a meio que uma experiência de um usuário de drogas. Então, é uma coisa que, porque você tem um estímulo ali, e aí o próprio jogo tirava esse estímulo, te barrava dele e você não podia continuar. Então, meio que você ficava ali numa abstinência e sem poder. Então, é uma coisa que talvez, tipo, os desenvolvedores nem pensaram nisso, sabe? Mas eu acho que dia a dia a gente como desenvolvedor tá abrindo a cabeça mais para essas decorrências que vêm do seu jogo, né? Perfeito. Eu acho importante a gente ter em mente isso, né? Culpar a mídia ou a metodologia é algo muito raso, né? De fato. Né? Nós, como trabalhadores e pesquisadores da indústria, né? Desse ramo, a gente tem que, sim, tomar cuidados, né? Principalmente com essa coisa do user experience e tudo mais. Porém, é algo que também, né, você só vilanizar a mídia é algo bem fácil, né? Aí eu queria perguntar para o Mael. Mael, e aí? Qual é o tipo de situação, né, que você acha que a gente tem que tomar cuidado enquanto desenvolvedores, que o jogo acaba, né, dando esse tiro pela culatra, que não era para ser? Pois é, não vou mentir que bate até um medo, sabe, de comentar sobre. Mas, brincadeiras à parte, é complicado, sabe, toda a situação. Porque, para uma pessoa, isso eu vou dar exemplos que já aconteceram, tá? Tipo, que saiu no jornal e a mídia, tipo, criança tal assassinou por conta do jogo tal, não sei o que, não sei o que. Tipo, sei lá, para uma pessoa que tem problemas psicológicos, isso é o que eu vejo, né? Mas para pessoas que têm problema psicológico, eu acho que qualquer coisa serve, sabe? Tipo, como gatilho, que eu diga, né? Só que a mídia sempre tenta culpar aquilo e isso é complicado. Mas, realmente, os desenvolvedores, eles sempre... É interessante que eles prestem atenção no que eles estão fazendo. Porque é muito complicado você fazer um tipo de jogo, tipo o Genshin Impact, um exemplo, né? Que é mais recente. No qual você tem que ficar farmando ali direto, farmando não sei o quê, tem que ficar gastando dinheiro para vir personagenzinhos, vir não sei o quê. E assim, eles estão lucrando com aquilo, beleza. Só que talvez para uma criança mais nova, ela não entenda aquilo, cara. Ela fica gastando dinheiro dos pais, gastando não sei o quê. Só que, tipo, pro desenvolvedor, beleza, ele fez aquilo para um adulto, só que tá jogando é uma criança, entendeu? Não que a criança tenha idade para jogar aquilo ali. Mas, assim, é um exemplo, entendeu? Um exemplo entre milhares, no caso. Perfeito, perfeito. E aí, Aliana? Contribui pra gente, né? Os meninos falaram muito bem, Marcelo e Ismael. Do lado do desenvolvedor, das empresas de desenvolvimento, existe essa preocupação, tá? Pais, por favor, existe a preocupação, sim, tá? Em como esse jogo vai repercutir no usuário. Então, existe uma preocupação em, por exemplo, o tempo de permanência desse jogo. Tem, é claro, a expectativa de que exista a imersão, mas jamais o vício. Perfeito. E também tem a faixa etária, como o Ismael colocou, tem a faixa etária que é colocada para o jogo. Então, esse lado do desenvolvedor tem essa preocupação, claro. Mas já fazendo o link com o que o Ismael também comentou, teve a repercussão lá do Free Fire, não foi? Da escola, que matou um monte de gente, e aí culpou, né, o Chegou jogo. o vice-presidente lá e, Pois é. Mas aí a discussão teve discussões paralelas, por exemplo, mas o cinema também tem filmes terríveis, né, que influenciam. A questão é influenciar conduz a uma conduta do ser humano. Eu particularmente discordo, e tem vários psicólogos também vão discordar, porque é o seguinte, você como jogador, você como usuário, que tipo de jogo você vai atrás, que tipo de filme você consome, que tipo de rede social você consome. Você vai atrás realmente de jogos que sejam de matança, sem que você tenha alguma intenção, sem que faça realmente parte da sua personalidade, das suas intenções. O que eu quero dizer com isso é que as pessoas que vão atrás dos jogos, não é os jogos que ficam fazendo publicidade e falando assim, olha, consuma o nosso jogo, só nós. E essas pessoas, elas têm alguma intenção que a gente, como desenvolvedor, a gente não tem como a gente saber. Então, infelizmente, sim, atrai pessoas que têm algum viés comportamental que precisa ter tratamento, precisa de um acompanhamento e precisa ser identificado isso. Mas o que eu peço, né, é que as pessoas que estão ao redor tentem ter esse olhar para quem está jogando. Por exemplo, meu filho está jogando esse tipo de jogo, eu vou conversar com ele, vou tentar observar, vou analisar, vou acompanhar, para ver se tem algum potencial ali que não é benéfico para ele. Mas é isso.
Perfeito, perfeito. Eu acho que só complementando aí, Aham, que eu acho que a própria Aliana falou isso, os jogos eles têm as categorias indicadas. perfeito. Eu acho que isso é uma coisa muito importante mesmo. Você não quer que uma criança de 3, 5 anos jogue um GTA da vida. Então, que nem na indústria do cinema, você tem as categorias indicadas. A pessoa precisa ter a maturidade para entender que aquilo ali é um jogo, precisa ter a maturidade para entender que aquilo você não pode fazer na vida. Então, aí as categorias indicativas, elas acho, são extremamente importantes. Perfeito, perfeito. E concordando com você, né, com tudo que vocês estão falando, nós temos dois órgãos, né, mundialmente conhecidos, que um é muito forte na América do Norte e outro é muito forte na Europa, mas eles acabam sendo norteadores no mundo todo, que é a ESRB, né, que ela é responsável por ratear, né, por classificar os jogos, e a PEG, que é na Europa também. Então, muito importante, a dica que a gente dá para os pais é, ok, você pode até argumentar dizendo que esse jogo ele é polêmico, ele tem alguma discussão adulta, ele tem algum tema abordado de forma mais adulta e tudo mais. Mas esse jogo é para o seu filho? Esse filme é para o seu filho? Esse youtuber é para sua filha? Então, tudo isso a gente tem que observar. Não é que a responsabilidade seja dos pais, gente. A ideia é que não é essa. Mas como os responsáveis, né, a família está perto dessa pessoa e vendo esse conteúdo sendo absorvido, compete à família, sim, essa observação das consequências da absorção desse conteúdo e, de fato, se é um conteúdo, inclusive, que é indicado, ou se é um conteúdo contraindicado que está sendo consumido de uma forma errada. Eu gosto muito de comparar os jogos com aquele teste que a gente faz para saber se é alérgico a alguma doença ou algum remédio, né? Que o pessoal coloca várias bolinhas no braço, ou então nas costas. Não tem como você perceber uma pessoa que tem um desvio psicológico, que tem uma dependência, vamos dizer assim, sem ela ser exposta a isso. Né? É que nem a dependência química. Você descobre que tem dependência química quando você é exposto a isso. Agora, cabe às pessoas ao redor, né, as pessoas responsáveis ao redor desse indivíduo, observar as consequências disso. Isso é muito importante, né? E aí, por falar de observar, de aprender, de olhar, eu queria entender de vocês como é que vocês acham que o jogo pode ser uma ferramenta de aprendizado. E aí, dessa vez, eu vou começar com o Mael Abraba, e aí eu vou pegar a Liana depois do Marcelo. Show? Vai lá, Ismaelzinho. Bom, na verdade, desde o início dos videogames, os jogos sempre querem contar uma história, né? Se a gente for pegar os jogos, sei lá, do Nintendinho, Zelda, o Mario, ele quer contar uma história com aquilo. Mas os jogos mais recentes, eles trazem histórias mais plausíveis, histórias mais bonitas, mais interessantes, e até mesmo fatos históricos. Isso é muito legal. Por exemplo, quando eu estava no meu ensino médio, eu sabia tudo sobre mitologia grega por conta de Deus da Guerra, entendeu? Que eu ficava ali e tal. Eu sabia da maioria dos mitos por conta de Deus da Guerra, um exemplo, né? Mas, por exemplo, se a gente for pegar Assassin's Creed, que é um exemplo máximo, todas as histórias do Assassin's Creed, eles trazem fatos históricos, isso é muito massa. Se a gente for pegar o Assassin's Creed Unity, que é sobre a Revolução Francesa, Syndicate, que é sobre a Revolução Industrial, tudo isso é fato histórico. E tudo isso, querendo ou não, a pessoa está aprendendo sobre a história naquele momento, entendeu? Por exemplo, uma das coisas mais interessantes do Unity, né, do Assassin's Creed Unity, é a queda da Basília. De tipo, isso é um fato histórico irado da história da França, entendeu? Que talvez poucas pessoas soubessem ou até estudaram, mas não se lembram mais, mas que tudo isso foi relembrado por conta desse jogo. Então, querendo ou não, os jogos atualmente, eles sempre tentam trazer uma carga histórica muito massa. Tipo, nem que seja a história do jogo, ou até mesmo um fato histórico, entendeu? E eu acho que isso os jogos podem explorar cada vez mais. Por exemplo, eu não vou mentir que eu queria que os novos Assassin's Creed fossem sobre a Guerra Fria. Só que aí saiu o novo Call of Duty que é sobre a Guerra Fria, entendeu? Então, meio que sempre eles estão colocando algum fato histórico, eu acho isso super interessante, entendeu? Então, tipo, esse peso histórico, eu acho que é o que os desenvolvedores poderiam fazer mais aqui, trazendo minha opinião. Legal. E aí, Eliana? De vista de jogador, né? Achei incrível. Vou colocar o ponto de vista de desenvolvedor, no caso, professora. Uhum. Nossa, o ensinar é tão extenso para mim. Porque, olha só, o jogo, todo jogo ele tem um fluxo, começa por aí. E todo jogo tem um objetivo, como a gente tinha comentado. E tem suas regras no meio do caminho. Entenda aquele percurso como se fosse uma jornada do herói, como o pessoal fala, né?
que você vai começar do mais básico possível e aos poucos vai sendo introduzindo a novos desafios e desenvolvendo suas habilidades ali, naquele level design. Então, nesse processo de aos poucos você ser introduzido a alguma coisa, a pessoa vai aprendendo. Mas aprender o que exatamente? Ela aprende por exemplo, quando ela vê um outro jogador fazendo alguma coisa, ela já entende. Por exemplo, às vezes eu vou no Google, no YouTube, para poder ver alguma fase que eu não estou conseguindo, então eu vou pelo exemplo. Aprende por repetição, vou fazendo jump várias vezes até aprender. Aprende pelo erro, isso é uma coisa normal, super aceitável dentro do jogo, você aprender pelo erro, você vai tentativa e erro até aprender. E vários outros tipos de aprender. Mas com relação a desenvolver as habilidades que eu queria comentar, o jogo ele pode ensinar, por exemplo, coordenação motora, não só o Kinect, mas coordenação motora para a criança, saber desenhar dentro da linha, percepção de padrões, Massa. alto e baixo, por exemplo, para criança, o jogo digital ele é incrível, porque ele ensina cores, ensina forma, coordenação motora, ensina reatividade. Então, por exemplo, quem trabalha com autistas consegue ver o tempo de resposta da comunicação, ver se a criança está entendendo ou não está entendendo. Memória, trabalho muito com a memória também, porque você precisa decorar não só a história, né, mas onde estão as coisas, os achievements da vida também. Muito raciocínio lógico, dimensão de tempo, compreensão de sequência, início, meio e fim. Então, e compreensão também de quantidade. Tem tanta coisa aí que dá para trabalhar dentro da educação, dentro de jogos, que não só necessariamente são jogos educacionais, mas todos os jogos de entretenimento, eles trabalham com essas habilidades. E eles brincam com essas habilidades, que o jovem, o adulto, a criança nem sente direito que está aprendendo aquelas habilidades especificamente, porque está se divertindo. Perfeito, Mas é isso. perfeito. E aí, Marcelão? Eu acho que o principal ponto que os jogos podem acrescentar para uma pessoa são nisso que a Aliana acabou de falar, né? Não é necessariamente no conteúdo educacional que aquele jogo pode ter, mas é tudo nesse ao redor que a pessoa ganha, meio que de forma inconsciente. Então se você joga no videogame, você vai pegando uma coordenação motora de precisar usar o controle, né? Tipo, apertar no momento certo. E isso também, que nem a Liana apontou há um tempo atrás, isso não é necessariamente ligado somente aos jogos digitais, né? Então, se a gente voltar para um xadrez ou nas simulações de guerra, então, eles tinham o propósito também de passar algum tipo de conhecimento, ou o jogador ele aprendia alguma coisa jogando. No caso das simulações de guerra, mais fácil, né? Tipo, ele simulava várias vezes para ir aprendendo. Não, essa estratégia que eu montei aqui não é boa, porque eu perdi. E então, eu acho que esse é o melhor ponto dos jogos, assim, essa carga de aprendizado que ele traz, mesmo a pessoa sem saber que ela está aprendendo ou sem saber que ela está melhorando uma habilidade dela. Perfeito, perfeito. A gente tem 2 comentários aqui no chat que eu queria ler para vocês, eu achei bem interessante. Um é do Lael, cara, obrigado aí pela interação de verdade. Ele disse que um dos malefícios dos jogos, né, que pode acontecer por parte dos devs, é a questão ética, quando, por exemplo, o jogo... Peraí que rolou aqui. Quando, por exemplo, o jogo é projetado para fazer o jogador gastar mais tempo e dinheiro em seus jogos de maneira proposital. E aí ele cita um exemplo da Activision, né, que tem explorado bastante. O pessoal está chamando de caça-níquel alguns jogos deles. A gente teve uma questão com a EA também recentemente, né? E tudo mais. De fato, eu gosto sempre de brincar que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, o tio Ben aí é o grande padrinho dos desenvolvedores de jogos em geral, porque é como a gente estava falando antes, né? Os desenvolvedores têm que se atentar para quem que eles estão entregando esse produto, assim como o jogador também tem que se atentar a que tipo de produto ele está consumindo, né? Por mais que a gente ative as pessoas, que a gente motive as pessoas para que elas tomem decisões baseadas em vício e tudo mais, se isso acontecer exatamente como eu projetei, pode ser até uma patologia que foi descoberta, né? Realmente pode ser uma dependência que aconteceu e tudo mais, né? Então, existem sim casos de jogos que a gente vê que são feitos para ser caças-níqueis,
mas no fim das contas, literalmente cai quem tem algum problema. Realmente é isso, né? Por isso que é importante essa questão de seus amigos, seus familiares, as pessoas em volta de você saberem o que você está consumindo. A gente vai sempre reforçar isso, né? Tipo, não é tirando a culpa do desenvolvedor, mas é dizendo que a gente entrega algo para alguém consumir. E eu posso até te induzir aquilo, te influenciar aquilo, mas essa influência, o 50% da influência que vai acontecer de fato é você receber aquela influência, né? Isso também é muito, muito importante a gente dar essa dica. Por isso que crianças leiam livros, por favor. Isso é muito importante. Ajuda a gente a ter pensamento crítico, né? E o outro... Rapidinho, eu queria acrescentar aí também, Ítalo, que é meio que isso não é um problema somente da mídia dos jogos, né? Isso tá em qualquer mídia. Então você vai mexer com alguma coisa que tem um potencial de vício, você tem que estar atento a isso. Então, por que, sei lá, indústria de aposta, caça-níqueis e cassinos aqui no Brasil é proibido? Justamente porque é uma coisa que te induz ao vício. Então, eu acho que aí entra um papel até dos governos aí de cada país, né? De conseguir fazer algum tipo de regulamentação, falar, olha, até onde é aceitável você incentivar o seu player a ficar no seu jogo e aonde que você extrapolou esse limite. Perfeito, perfeito mesmo. E a Amanda também fez um comentário muito legal, obrigado, Amanda. Ela pergunta se vocês sentem dificuldade de engajar as pessoas quando se trata de jogos educativos. A gente acabou abordando isso ontem, né, na gamificação. Eu queria dar uma breve introduçãozinha e aí eu vou passar para o Marcelo, depois a Liana, depois o Ismael, tá bom? Na minha opinião, o grande problema, o grande marte dos jogos de educação, né, os jogos educativos, é porque eles priorizam a obtenção do conteúdo em vez da ludicidade, em vez de ser divertido. E aí você tem essa coisa de que jogo educativo é um jogo chato, né? Então, a minha missão como desenvolvedor, sempre que a gente pega um projeto desse, é justamente colocar a camada da diversão em cima para, com base na camada da diversão, a gente proporcionar busca por conteúdo ou conteúdo como recompensa. Mas eu queria saber o que vocês acham disso, o que vocês podem adicionar sobre o assunto, começando pelo Marcelo aí, pode ser? Beleza. Eu acho que é basicamente isso que o Ítalo falou. Eu acho que vem de, tipo, ok, os jogos estão sendo usados como uma plataforma de ensino há pouco tempo. Então ela vem com uma carga já que é esperada dela. Então, muitas pessoas que contratam um estúdio para fazer um jogo educativo não têm a menor ideia do que é um jogo. Então ele vem com aquele viés já, não, eu quero que meu jogo ensine tal coisa. Só que aí eu acho que é isso que o Ítalo falou. Eu acho que um jogo educativo, para ele conseguir atrair realmente as pessoas para jogar, ele tem que considerar o divertimento ali do jogador em primeiro lugar. Porque se um jogo é chato, a pessoa não vai querer não vai querer terminar ele, não vai querer passar horas e horas nele. Então, para todo mundo que faz um jogo, essa é a principal dica. Seu jogo tem que ser divertido. E o porquê que eu acho que muitas vezes a gente cai nisso de eu vou fazer um jogo educativo e ele acaba sendo um pouco chato. Eu acho que talvez é por causa dessa pressão que vem de fora das pessoas já esperarem que um conteúdo que seja educativo tem que ser totalmente educativo. E que nem a gente falou há uns minutos atrás, eu acho que esse não é o melhor meio de você aproveitar um jogo, porque ele pode ensinar as pessoas, ele pode agregar conteúdo de forma implícita ou sem a pessoa ter noção que ela está aprendendo de uma forma muito melhor e mais divertida. Perfeito. E aí, Aliana, principalmente você como professora, né? Eu vou fazer um paralelo. Legal. Quando contam contos, fábulas, a gente escuta, lê e se deleita com aquela história, imaginando os personagens, as expressões, a psicologia que acontece ali, né? Tudo que está relacionado. E sempre tem um aprendizado ali, nas fábulas. A gente sempre aprende alguma coisa com isso. Os jogos não são diferentes. Quando a gente vai para o mundo dos jogos educacionais, o que deveríamos fazer como desenvolvedores de jogos educacionais seria trazer justamente esse lado lúdico de comunicação que as fábulas têm. Por exemplo, se preocupar, como vocês comentaram, primeiro com a diversão, e manter o objetivo pensando no jogador. O que eu vejo que peca muito os educadores são duas coisas, basicamente. Uma, quando eles chegam na produtora,
eles falam qual é o objetivo. Eu quero que ele aprenda a somar. Ou então, equação de primeiro grau. Esse é o objetivo do professor. Mas não deve ser o objetivo do jogo. Perfeito. O objetivo do jogo deve ser outro. Por quê? Ele vai aprender de uma outra forma, tá? Dentro de um jogo de entretenimento, entre aspas, a como fazer outras coisas, habilidades ali, e aí vai estar embutido aquele conhecimento. Aquele conhecimento ele vai adquirir no meio do jogo sem ele perceber. A ideia é essa, de um bom jogo educativo. Outro erro que eu percebo também, além de não entender essas regras de como os jogos funcionam, bem basicamente a estrutura, é a questão do design. Eu vejo que ou os educadores partem para uma produtora e meio que forçam um design que é mais dito pedagogicamente aceito, forçam aquele design mais flat, com cores RGB, bem chapadona, uma coisa mais simplória, mais infantilizada às vezes, e esquecem que o ambiente de jogo ele não necessariamente precisa ter todas aquelas amarras pedagógicas. Que a gente pode inovar, sim, a gente pode criar um mundo imaginário, lúdico aí, que tem um design extremamente contemporâneo e dentro da realidade do nosso perfil de jogador, que atrai esse jogador, que não necessariamente precisa ter esse perfil. Eu vejo, o terceiro agora que eu lembrei, eu vejo também muitos educadores fazendo seus jogos. Felizmente, continuem, por favor. Temos ferramentas como o Scratch, por exemplo, que permitem que pessoas que não são desenvolvedoras façam seus próprios jogos. Mas por conta de não entender a interface e não entender as regras de um jogo, acabam caindo nesse perfil de jogos chatos, dito jogos chatos. O nome que a literatura trata, eu não gosto muito de falar, é jogos sérios. A literatura fala que os jogos educacionais são jogos sérios e eu fico... Eles não deveriam ser sérios. Jogo sério parece um pouco contrastante, né? Total. Eles são jogos, ponto. Legal, bacana. E tu, Mael? Olha só, um bom jogo perdão, é um bom jogo educacional, aquele que eu vejo que é um bom jogo educacional, é aquele que se confunde. Quando você joga, você não sabe se é de entretenimento ou se é educacional. Perfeito. E principalmente assim, dentro dessa vírgula aí, você fortifica uma propriedade intelectual. Nada impede que o seu jogo educativo, né, com viés educativo, com proposta educativa, vire uma propriedade intelectual a ponto de ganhar animação na Netflix, a ponto de ganhar merendeira pirateada vinda da China. Então, por quê? Por que não? Por que eu tenho que colocar a educação num papel plástico dessa forma, a ponto de que ela não pode ser mundana? Né? Então, por que ela não pode ser simplesmente entretenimento e acabar ensinando valores, que são valores que a gente pode usar na BNCC? Né? É um questionamento interessante, muito legal. E tu, Ismael? Não, complementando o que eles falaram, que ficou perfeito, eu acho que um dos grandes problemas também para quem faz jogos serious games, né, que nem vocês tinham comentado, jogos educacionais, é justamente o problema de, não, vamos fazer aqui um jogo de somatória 2+2, beleza. Os desenvolvedores chegam lá, não, vamos fazer aqui, vai ter a conta que vai ter o 2, vai ter aqui mais 2, vai dar igual a 4. Tipo, isso para mim não passa de uma aula, entendeu? Então, complementando o que a Aliana falou, é literalmente ter que inovar, ter que ver uma forma no qual as crianças se engajem com aquilo. A gente passou um tempo planejando um projeto, né? Tipo, bem simples, porque a gente era de quebra-cabeça, né? Para crianças e tal. E um dos nossos maiores o maior quebra-cabeça para fazer esse jogo de quebra-cabeça era montar como deixar isso divertido para a criança. Porque a gente ia pegar um público-alvo específico, entendeu? Então, tipo, como a gente vai pegar aquele público-alvo específico, fazer com que ele monte aquele quebra-cabeça e dê o nome do animalzinho? E tudo isso com áudio, entendeu? Então, tipo, a gente tentou remodelar tudo aqui para deixar, tipo, agradável, porque naquela idade as crianças já não sabem ler. Então, a gente tem que trazer um dublador, tem que trazer alguma coisa e tal. Então, a gente pensou bem, a gente planejou bem como a gente vai executar o projeto. A gente já está no meio do caminho da execução do projeto. E a gente está fazendo o máximo possível para que o jogo não seja chato. E como a Ariana falou, o nosso objetivo é deixar o jogo tão divertido que ele se confunda entre o lúdico e a aprendizagem, né? Entre o jogo chato e o jogo legal. Perfeito. Até porque jogos é aprendizagem. Você tem que aprender tudo que tem no jogo para jogar o jogo, né? Olha aí, Marcelo. E aí, só para eu acho que resumir que todo mundo falou aqui, eu acho que o objetivo do jogo educacional não deve ser
a educação ou o conteúdo educativo. O conteúdo educativo tem que ser a consequência do jogo educacional. Perfeito. Eu acho que essa aí é o resumão. Excelente, muito bom mesmo. Acho que é importantíssimo, né? Porque jogos é um negócio brabo, né? Como vocês estão vendo aqui. Então, eu queria pincelar também, acho importantíssimo, a Aliana sugeriu isso, eu fiquei, caramba, isso é legal, e tem a ver com o que a gente está tratando aqui. Essa questão, né, dos jogos enquanto uma temporalidade, né, essa questão, jogo é cultura, jogo é arte, jogo é tecnologia, jogo é educação, quais são esses meandros, né, quais são os aspectos que a gente pode escavar nos jogos, né, o que a gente pode explorar em relação a jogos, e que vocês acham, inclusive, que ou é pouco explorado, ou que não é explorado. Tipo assim, ninguém nunca fez um jogo disso aqui. Eu acho que seria legal ter um jogo disso aqui. O que vocês acham? Aí eu vou começar pelo Maelzinho de novo. Eita, por mim. Assim, é um pouco complicado a gente falar sobre exploração, né? Até que ponto os jogos já chegaram. Porque já tiveram, tipo, tantos jogos, se bem que a nossa mídia é uma mídia até recente, né? Mas a gente já chegou a tantos pontos, a tantos lugares, que é até complicado da gente tentar inovar em alguma coisa, sabe? Por exemplo, o pessoal sempre diz que tudo que as pessoas fazem, nada é novo, né? É sempre uma cópia daquilo que já existiu. E sempre quando a gente tenta pensar, pelo menos eu, né? Isso eu falo do meu ponto de vista, sempre quando eu tento pensar em um jogo novo, eu em algo do tipo, eu tento ver em dois jogos, sei lá, tipo, dois tipos de jogos, e tentar juntar eles para tentar fazer algo novo. Mas, de todas as formas, isso não é algo novo, entendeu? É a criação de duas coisas antigas. Então, eu acho que talvez ainda exista alguns pontos que a gente não explorou, mas talvez a gente chegue em um ponto em que não exista mais pontos para explorar, entendeu? Legal, a gente já chegou no ápice, chegou, tipo, sempre vai ser a cópia da cópia de alguma coisa que vai sair legal, entendeu? Legal, rapaz, uma treta boa. E aí, Helena, o que você acha? Rapaz, esse tópico é super interessante, sabe por quê? Porque quando eu estava dando aula de game art esse semestre, eu notei que o viés das propostas dos jogos dos alunos, quase que em sua totalidade, tinha alguma coisa relacionada com o luto. E a gente está em plena pandemia, plena Covid, então eu vi certa similaridade com o momento de contextual que a gente está vivendo. E, de fato, os jogos, assim como a música, assim como o cinema, como a literatura, vão refletir muito esse lado das problemáticas sociais que estão acontecendo no momento. Também vão refletir muito das necessidades que o povo tem naquele momento. Então, neste instante, como a gente está vivendo a Covid, de fato, preparem-se que vai surgir bastante jogos relacionados à ansiedade, depressão, ao próprio luto, a parte da morte, né, dos familiares em si. Vai surgir bastante. Se não surgir, estão sendo desenvolvidos, porque muita gente está tendo justamente esse insight nesses temas. Legal. Eu acho interessante porque acaba sendo um agente, um repórter, né, uma pessoa que denuncia, assim como a arte, né? A arte tem uma coisa muito de temporalidade também. Você vê um quadro, você vê até uma obra arquitetônica, aquilo reflete tanto o tempo, o que estava acontecendo naquela época, né? Exatamente. A gente também tem o retrato dos jogos em relação ao momento tecnológico que a gente vive. Legal. Certos tipos de jogos a gente não conseguiria se não tivesse a tecnologia que a gente tem hoje, com os mobiles, com os óculos de VR, por exemplo. Então, a gente tende a inovar conforme a gente vai evoluindo, né? Tanto no aspecto social, de comunicação e de tecnologia. E eu falo de comunicação porque nunca antes na história a gente teve tanto acesso. Assim, infelizmente, não é todo mundo. A gente sabe que não é todo mundo que tem acesso à internet e não tem ainda esse perfil de ir buscar informação. Mas, aos poucos, a gente está caminhando por uma internacionalização realmente da comunicação e a gente está destruindo essas barreiras de localidades. Então, hoje eu consigo olhar, por exemplo, para a realidade que está acontecendo lá na China, na Índia, em outros países, e entender um pouco da cultura deles, da realidade deles, da necessidade deles. A gente hoje consegue desenvolver jogos que não são unicamente para o nosso povo aqui, mas que têm necessidades mundiais. Por exemplo,
a ONU, com a agenda de 2030 deles, de sustentabilidade e demais tópicos extremamente importantes para a gente manter nosso planeta sadio, tem promovido também, junto com a Big e outras linhas aí de jogos, desenvolvimento de jogos e eventos de jogos, eu esqueci o nome, gente, jogos de grande impacto, tem alguma coisa com jogos de grande impacto. Jogos que têm um viés de problemáticas que, independente do tempo e da localização, mas é comum para todo mundo, né? Como é que é? Esqueci, gente, esgoto. Saneamento básico, por exemplo, acesso à água, à educação, coisas que são de todos os povos. Perfeito. Inclusive, o termo é esse mesmo. O pessoal está chamando hoje em dia de jogos de impacto mesmo, né? Inclusive, é bem melhor do que jogos sérios, né? Porque jogos de impacto é mais legal. Um jogo pode ser bobinho, um jogo pode ter uma proposta impactante a ponto de revolucionar uma cultura, um pensamento, né? Naquele contexto em que ele está aplicado, né? Então, Marcelão, dá essa contribuição aí para nós. Bom, então, na minha opinião, eu acho assim que eu não acho que um dia vai chegar num momento que a gente falou, a gente criou todos os jogos possíveis. Acho que isso talvez é uma impressão de que a gente que está na realidade aqui está inserida, que a gente ainda não consegue enxergar os espaços que podem existir. Eu lembro dos meus professores de física do ensino médio falando que alguns anos atrás, tipo, as pessoas falavam, não, para que você vai estudar física? A gente já sabe tudo que a gente precisa saber sobre física. Perfeito. E aí foi Einstein lá e inventou, né? Inventou não, né? Descobriu toda a teoria da relatividade e abriu todo um espaço que ninguém imaginava que estava ali. Então eu acredito um pouco nisso, tipo, pode ser que nem a Aliana falou, que a tecnologia desenvolva de um jeito que a gente vai conseguir expressar os nossos sentimentos através de um jogo de uma maneira diferente. E eu acho que o que é mais, hoje em dia, tipo, não utilizado é essa diversidade cultural que a gente tem no mundo. Falando mais nos jogos de grande porte, né, nos que a gente chama de AAAs. Normalmente acaba sendo muito aquilo, né, ou é um jogo sobre a cultura japonesa, ou é um pouco sobre a cultura ali da Europa e das guerras, e as outras tantas culturas que existem no nosso mundo, tipo, acabam sendo um pouco deixadas de lado, mas isso tem cada vez mais sendo desmistificado, né? O Assassin's Creed, ele começou a trazer algumas histórias, começou pela Europa, depois ele foi para os nativos americanos, depois foi para algumas outras, mas eu acho que é isso, tipo, cada sociedade pode contribuir para o mercado de jogos, agregando todo o cenário cultural dela de uma maneira única. E eu acho que, tipo, é muito difícil a gente chegar num cenário que a gente só consiga pensar de uma forma de expressar que já foi expressa. Eu não sei. Perfeito. É massa, porque realmente, assim, são reflexões muito interessantes, né? Eu sempre gosto de brincar que quando a gente faz uma palestra dessa de 1 hora, dá vontade de ter 3, 4 horas, assim, porque o assunto vai rendendo, e a gente vai tendo alguns devaneios, vai tendo algumas percepções, e queria divagar mais sobre isso e tudo, né? Mas achei massa, me interessei, gostei, quero entrar em jogos, né? Qual é a porta de entrada disso? O que vocês recomendam para quem quer iniciar? Quero iniciar fazendo meus joguinhos aqui. O que vocês sugerem? Eu vou começar com a Aliana agora, dessa vez. Existem várias possibilidades. Se na sua cidade tiver uma faculdade de jogos digitais ou relacionados, eu indico fortemente que você realmente busque uma educação. Vou desmistificar um pouquinho do academicismo, tá? Apesar de eu ficar falando os nomes e tudo mais, mas assim, o bom de você estar numa faculdade é que você tem acesso a profissionais que conhecem de várias áreas, Massa. que eles vão atrás de pesquisar, de fato, o que está acontecendo no mercado, o que está em alta, e possibilitar também o desenvolvimento daquele aluno. Então, por exemplo, a gente promove vários eventos ou está em comunicação direta com vários grupos também que desenvolvem, empresas, e isso é ganhar muito tempo. Então, você ganharia muito tempo nesse tempo de maturidade, digamos assim. Mas outras formas também. Você pode ir atrás de youtubers,
que falam sobre jogos, aprender um pouco o desenvolvimento de jogos por conta própria. Tem as literaturas, por exemplo, eu indico muito o livro Level Up, The Guide of the Great Video Game Design, para quem está começando, do Scott Roger. Ele vai dar um overview bem legal de como você faz o desenvolvimento, vai aprender um pouquinho de cada tópico lá de jogos. E conversar com as pessoas, é a terceira parte, né? Então, assim, vai para uma faculdade se puder, entre em contato, vai pro vídeo mesmo, aprender um pouquinho e vai desenvolvendo, faça a sua leitura. E o quarto, na verdade. O quarto é converse com as pessoas, converse com pessoas que desenvolvem, conversem com, por exemplo, gosto de arte, vai conversar com artistas. Sou desenvolvedor, vai conversar com desenvolvedores, mas vai atrás dessa comunidade. É muito importante você estar em contato com essas pessoas, porque elas já passaram por muita coisa que você não necessariamente precisa passar. Então, elas têm o que ensinar para você, o que dá o caminho das pedras. O que eu vejo dessa comunidade, já puxando a sardinha para nós, né, todo mundo aqui, é que eu nunca tive barreira, sério, eu nunca tive barreira nenhuma, de nenhum tipo, da comunidade de desenvolvedor de jogos, nenhum tipo de preconceito, sempre fui muito bem acolhida e sempre tive o aparato de conhecimento do tipo, tô com dúvida, eu jogo lá no grupo do Pong, por exemplo, no Discord, alguém vai falar alguma coisa, vai me responder, vai me dar um além para poder resolver o problema. Então, é muito legal, gente. Legal. Então, Marcelo. Até emendando, então, com o que a Liana falou, eu acho que hoje, praticamente todos os estados ou todas as regiões do Brasil, eles têm algum tipo de associação dos desenvolvedores de jogos. Então, busque saber qual comunidade que está atuando aí perto de você, que aí vai ter grupos no WhatsApp, grupos no Discord, grupos de Facebook, que você vai poder ter esse contato com os outros desenvolvedores. Eu acho que um passo também importante é tomar consciência de todas as áreas que existem na indústria de jogos. Então, normalmente, quando a gente fala, né, de desenvolver jogos, a pessoa pensa, ou você é programador, ou você é artista, ou você é músico. Mas não, gente, tem toda a área de publicidade, tem área de administração de empresas, tem área de... Você pode trabalhar de muitas maneiras dentro da indústria de jogos, assim, a gente não conseguiria enumerar isso em uma lista. Perfeito. E aí eu sigo o que a Liana falou também, comece aí pesquisando por tutoriais no YouTube ou tutoriais pela internet, que é uma coisa mais acessível que você pode ter. Tem algumas que a gente chama de engine, né, que é o programa que você usa para construir o jogo, que eles são bem acessíveis, você não precisa saber programar, você vai construir seu jogo arrastando coisas e colando ali. Então, dá para você ter essa primeira experiência, mesmo você tendo uma idade menor ou então ainda não tendo entrado num curso formal disso. Perfeito, excelente. E aí, Maiozinho? Quero entrar no mundo dos devs, como é que eu faço? De um jeito legal, tá? Por favor, nada ilegal aqui. Pronto, complementando, né, o que eles tinham comentado, eu acho que a comunicação e a conversa com aqueles que já estão inseridos dentro do cenário, né, podemos dizer assim, é o principal caminho. O problema é a gente achar essas pessoas que estão no cenário, entendeu? Porque, beleza, a gente tem um mercado muito amplo, muito grande, mas eu acho que não é qualquer pessoa na rua que está envolvido no cenário de desenvolvimento de jogos. Então, como a Liana também tinha comentado, é interessante você procurar, sei lá, uma associação que tenha uma faculdade ou um curso mesmo de desenvolvimento de jogos, para começar a partir daquele ponto, entendeu? Porque eu tenho certeza que a associação daquele local, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, a associação aqui do Ceará, ela conhece o curso que tem nas faculdades locais e com certeza vai encaminhar você para esses canais de comunicação com eles, entendeu? Então lá você pode tirar dúvida, perguntar, falar, e, enfim, por aí vai, entendeu? Fantástico, fantástico. Gente, iradíssimo o papo. Como eu falei, infelizmente a gente não pode esticar tanto, né? A janela de tempo é um pouco pequena. Fala aí, Marcelo. Rapidinho, só para que eu lembrei também das Game Jams. Eu acho que é uma coisa muito importante para quem está começando. É um evento que você tem 48 horas para desenvolver um jogo e vão ter Game Jams que são para pessoas mais iniciantes, vão ter Game Jams que são para pessoas mais experientes. Então procure aí, tipo, você jogar na internet Game Jam, GAMEJAM, aí você já vai ter aí um tanto de evento e de pessoas que vão estar dispostas a desenvolver junto com você. Perfeito, perfeito. Inclusive, já aproveitar e sugerir duas, né, aqui.
Uma é a Game Jam Plus, que a gente organiza, são mais de 60 cidades ao redor do mundo, ao longo não, né? Porque a Terra é redonda, gente, não sei se sincero para vocês. E a outra é a Global Game Jam, que inclusive vai acontecer agora em janeiro. E elas têm muito esse caráter de inicie, conheça, faça networking, teste uma ideia, veja no que dá. A Game Jam Plus ela é competitiva, mas a Global Game Jam não é competitiva. Então, ela tem um caráter totalmente exploratório, de você ir lá e aprender, ver como é que funciona. Então, não se acanhe. Ah, mas é porque eu nunca conheci. Não tem problema. Ah, mas é porque eu sou velho. Não tem problema. Ah, mas é porque eu moro longe. Não tem problema. Tudo a gente dá um jeito. Principalmente a Covid, eu não gosto de dizer que a Covid é boa. Isso é um exagero muito grande. Mas a Covid, ela proporcionou que a gente catalisasse o nosso momento digital. Então, a gente adiantasse 5, 6 anos de uma possível digitalização que a gente teria. A gente foi obrigado a fazer isso em menos de um ano. Então, é interessantíssimo como isso acontece. E aí, para a gente finalizar, eu queria muito que vocês fizessem as considerações finais, cada um, e fizesse o seu jabazinho também, tá bom? Eu vou começar pelo Ismael. Foi um prazer, primeiramente, um prazer enorme estar aqui com vocês. Segundamente, como eu já tinha comentado no início, né, eu sou programador do Estúdio 85 e nós finalizamos agora o Farm Break. A última atualização do jogo saiu essa semana. Então, vão lá na Google Play, baixem o nosso jogo, Farm Break. E é isso, galera. Obrigado por tudo. Curtam. Mais tarde tem o The Game Awards, para quem gosta de acompanhar jogos, né? E é isso, pessoal. Boa tarde. Excelente, show de bola. E aí, Marcelinho? Bom, agradecer também ao Ítalo aí pelo convite de participar dessa conversa, foi muito legal. Agradecer também a Ismael e a Liana por bater esse papo, que foi bem iluminador, assim, né, de trazer conhecimento de outras áreas que a gente não tem contato no dia a dia. E para quem quiser acompanhar aí o meu trabalho e do meu estúdio, é o Patada Studio. Então a gente está aí nas principais redes sociais. E é isso aí. Show de bola. E aí vamos encerrar com a Liana. Gostaria de agradecer também ao Ítalo pelo convite à feira e a participação do Marcelo e Ismael. Muito obrigada pelas considerações, porque para mim foi maravilhoso esse bate-papo. As pessoas que estão presentes no chat, aí saboreando também, assim como eu. E dizer que quem quiser me procurar, pode me adicionar lá no Instagram, é a Liana Macedo. Super fácil, não vai ter outra. Eu estou mais visando a área da educação, com gamificação, jogos educacionais, mas a gente também conversa sobre jogos de entretenimento, afinal, o viés que eu dou nas aulas, né? Uhum. Ok? Bacana. E aí, gente, também fazendo um pouquinho de jabá, né? Eu tenho um estúdio chamado Rogue Fairy Studios. No começo do próximo ano a gente vai estar com algumas novidades trazendo aí para vocês, umas coisas bem legais. Eu quero muito agradecer à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, na figura do Inácio e na figura da Simplícia, que é quem organiza a Feira do Conhecimento, pelo convite, por dar esse espaço para a gente. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ontem, para a gente mostrar que é muito mais do que isso aqui. Certo? Isso aqui é a pontinha do iceberg, é o básico, é o simplório, é algo que é trivial. Então a gente quer convidar vocês realmente a entrar nesse mundo, explorar mais com a gente, desenvolver conosco, né? A comunidade de desenvolvimento de jogos, como a Liana falou, é uma comunidade muito unida, muito junta, a galera ajuda mesmo, sabe? Todo mundo olha para você não como concorrente, mas como uma pessoa que pode ser ajudada, que pode construir conhecimento. Tá? Eu quero agradecer também o Ícaro e a Graciele Queiroz. Obrigadão, gente, por estar fazendo essa tradução simultânea, né, para a galera ter mais acessibilidade, para entenderem mais, participarem mais do conteúdo com a gente. E reforçar o convite do Ismael, às 20 horas agora, 21 horas, nós vamos ter o Video Game Awards, que é considerada a premiação mais importante do mundo dos jogos digitais. Ela vai acontecer online, então se você colocar Video Game Awards no Google, você acha extremamente fácil. E para vocês acompanharem o que foi que aconteceu no lançamento dos últimos anos, quais são os possíveis lançamentos que vão acontecer. E é isso. Terminamos então? Show de bola?